Olá pessoal, sou o professor Bruno e hoje nós vamos falar sobre, continuando a aulas de atomísticas, né, o estudo sobre o átomo, a estrutura da matéria. Hoje a gente vai falar um negócio muito interessante que é sobre a distribuição eletrônica, como que é feita a distribuição eletrônica, como são as camadas eletrônicas, como são os subníveis, como são os orbitais. Vamos repetir todos esses termos, né, são termos mais complexos, que vai ajudar muito na prova do vestibular, do Enem e etc, tá? Então, aqui, a gente tem aqui a aula de distribuição eletrônica, né, atomística. O que a gente tem de importante? É importante saber que você tem um núcleo, né, onde tem os prótons e nêutrons, e aí vai ter as camadas eletrônicas, camada K, L, M. Então a gente chama, né, no caso, o máximo que tem um átomo pode ter 7 camadas. Né? No caso, quem vai ter mais 7 camadas? São os átomos que têm bastante elétrons para ser distribuídos, ou seja, tem que ter bastante elétron. Se ele tiver pouco elétron, ele vai ter, sei lá, uma camada, ou 2 camadas, ou 3, ou 4. Então, quem tem mais elétrons vai ter mais camadas para distribuir, tá bom? Na camada, a gente chama, as camadas são as letras, né? Que a gente aprende lá no ensino fundamental. Camada K, L, M, N, O, P, Q. Agora, os níveis, a camada K, o nível é o nível 1. A camada L é 2, a M é 3, a N é 4, a O é 5, a P é 6 e a Q é 7, tá? Então, tá apresentado aí as camadas e os níveis, tá bom? Agora, no caso, quem são os subníveis? Os subníveis, nesse termo que a gente usa, também a gente pode usar o termo orbital, tá? Orbital. O que é o orbital? O orbital, como eu falei nas últimas aulas, é o local onde se tem maior probabilidade de se encontrar elétron, né? É como se fosse, entre aspas, a casinha do elétron. E aí existem 4 tipos de orbitais, ou seja, 4 tipos de subníveis, tá? Então tem o nível, ó, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tem o subnível. Quem são os subníveis? São essas letrinhas, S, P, D e F, tá? Aqui no caso o F eu coloquei 12, mas é 14, tá? Vou colocar aqui 14. E assim, no orbital S, cabe no máximo, essa casinha, 2 elétrons. No orbital P, cabe no máximo 6 elétrons. No orbital D cabe 10 e no F cabe 14. Então esse é o máximo de elétrons que pode caber nessas casinhas. Então, por exemplo, se eu colocar, quando eu fizer a distribuição eletrônica, a F ficar 15, tá errado. No máximo pode ir até F14. Ou F12, ou F13, ou F7, ou F2, tanto faz. O importa é que você vai completar a sua distribuição eletrônica, mas respeitando também o limite de elétrons que tem em cada orbital. Então se aqui é F14, você não vai botar F15, F16, F18. Ou aqui é D10, vai colocar D11, D12, D13, não. Pode ser D9, D7, até D10, né? Se você precisar de 10 elétrons, vai ter 10. Mas se você precisar de 10, 11, você vai colocar 10 e vai pegar o outro orbital que cabe elétron, para dar aquele 1 para dar o 11, tá bom? O que faltar, né? E o P6 é a mesma coisa, não existe P7. E o S2 não existe S3. No máximo que existe é o S2, que é 2 elétrons que cabem. Pode ser 1, pode ser 0, tá bom? Então, esses são os subníveis. Agora aqui tem um exemplozinho, por exemplo, eu coloquei assim, cai muito em prova esses nomes, né? Na parte de atomística, né? 3S1, o que significa isso? O que significa esse 3? Esse significa assim, o nível dele é o nível, no caso, 3. Ó, nível 3. Então aqui você coloca nível 3. E a camada? O nível 3 está na camada M. Então você coloca M. Então o número que fica na frente é chamado nível ou camada, né? Fala nível ou camada, é a mesma coisa. Só que no ensino médio a gente usa mais o termo nível. A gente vai usar camada mais no ensino fundamental. Os alunos que aprendem lá no 9º ano, né? No 8º ano, essa parte dessa matéria, né? Aprende como camadas, tá? As letrinhas. Depois, quando for para o ensino médio, para o 1º ano, aí você vai aprender como nível, tá bom? Então eu já estou explicando as duas. Agora, o subnível S, né? No caso, é a letra S. É o próprio S, que eu já falei, orbital S, né? No caso. E quantos elétrons tem nesse orbital S? Tem 1 elétron. Então, ele perguntou quem que é esse número. Esse número é o número de elétrons. Aqui é o subnível S e aqui é a camada ou nível, que é 3 e M, a camada. Tudo bem? Agora aqui, eu tenho aqui um diagrama, né? É o diagrama de Linus Pauling, esse diagrama aqui. Então esse diagrama aqui é do nosso querido Linus Pauling. Linus Pauling. Ele foi a pessoa que descobriu como fazia a distribuição eletrônica dos átomos. Por quê? Qual a importância disso? Quando eu for dar aula de tabela periódica, ele foi a pessoa que conseguiu, né, fazer a distribuição de cada elemento químico da tabela periódica, usando esse diagrama, esse desenho aqui, para colocar o elemento químico na camada e na coluna, no grupo, né? O elemento químico, localizar ele no eixo X e no eixo Y, que a gente vai falar isso na aula de tabela periódica, ou seja, onde vai estar disposto cada elemento químico naquela tabela periódica. Por que tem elemento químico que está na 7ª camada, na 1ª coluna, ou está na 4ª camada e na 2ª coluna? E quem vai dispor isso daí é a distribuição eletrônica, no caso.
Então a gente vai pegar um exemplo do sódio, né? Que está na primeira coluna, que a gente fala família 1A, grupo 1A, e está no terceiro período, né? Na terceira linha, né? Na terceira camada, ou nível ou camada, tá bom? Então, a gente vai fazer. Como que a gente faz? Ó, basicamente é assim. Tá vendo essas diagonais? Ó? A distribuição eletrônica, a ordem energética é assim, ó. 1s2, depois 2s2, ó, olhando pro meu dedo, ó, olhando pra régua, ó, 2p6, 3s2, desce, aí depois 3p6, 4s2, aí depois 3d10, 4p6, 5s2, depois 4d10, 5p6, até dar o número que você quer. No caso, o número que a gente quer aqui fazer a distribuição eletrônica é o sódio, número atômico 11, ele fornece em tabela, tá? Não é para decorar isso. Tabela periódica não é para decorar, é para consultar. E então na prova de vestibular Enem, eles colocam o número atômico, eles colocam a tabela periódica, na verdade, com o seu número atômico, que é o número de prótons. E quando um átomo é neutro, o número de prótons é igual de elétrons. Então a gente vai fazer a distribuição dos elétrons. Olhando assim, a gente vai somar só os numerozinhos que estão nos subníveis, até dar 11. Você vai somar 2 mais 2, né? Então a gente vai fazer primeiro 1s2. Então você vai colocar 1s2. Pronto. Falta mais 9. A gente tem que ter distribuição, já distribuiu 2. Aí você vai olhar sempre os númerozinhos pequenininhos. Aí, ó, depois dessa diagonal, desce ela, vai para essa, ó. 2s2. Então, eu vou colocar aqui 2s2. Eu já tenho 4, falta 7, né? Aí eu vou colocar qual agora? Ó, olhando para a diagonal, ó, descendo, né? Assim, em diagonal. 2p6. Agora eu já tenho 10, ó. Falta quanto? Falta 1. Então eu não vou colocar, depois do 2p6, eu teria que colocar 3s2, mas 3s2 é o máximo. Se fosse 12, aí eu colocava 3s2, mas como é 11, eu vou colocar 3s1. Ah, e se fosse 13, Bruno, eu colocaria 3s3? Não, tá errado, porque lembra que eu falei que o orbital S cabe no máximo 2 elétrons. Então, você colocaria 3s2 e 3p1, que daria 13, né? Eu completaria com o p1 da outra diagonal. Beleza? Lembrou disso? Isso aí que cai em prova. O aluno não erra na distribuição eletrônica aqui. É aqui que erra. Então, no caso 2p6, vai só para 3s1. E aí acabou o exercício. Olha lá, tá no terceiro período, né? E na família 1A, na primeira camada. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer comentário, se inscreva no meu canal e lá tem todas essas aulas. Entre lá no aulasparticularesbruno.com. Tá bom? Um abraço e tchau!